ruim. Barará, barará, barará. Tá, então você pode colocar o nome do componente, mas para mim fez pesquisar. Como vocês podem colocar aqui, ó, showcase. Prime Face. Ou seja, esses aqui são os componentes que o Prime Face possui. Eu acho muito importante vocês testarem todos. Eu digo todos, eu não disse olhar, testar todos, um por um. Não precisa entender, olhar. Ele mandou uma imagem aqui. Tá. Testar tudo. De repente tem muita coisa que eu não saberia como fazer, tá? Não, tem muita coisa que eu tô olhando aqui no que eu não sei, de repente o Prime Face já tem. Olhar todos os componentes. O que esse cara faz, Jesus? Ah, ele faz chamadas em objetos Ajax em um determinado tempo. Até de compartilhamento parou. Vou mandar de novo. Tá, eu iniciei novamente. Até de compartilhamento. Quem tiver... Voltou a funcionar a tela? Diga aí. Tá, eu parei e voltei de novo. Eu também. Tá. Então veja bem, ó. Existe... Tudo certo, ó. Tem bastante... Alô? Alô? Tem bastante componente. Ó, de 0 a 10, a importância de vocês olharem esses componentes é 11, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então isso aqui, até, desculpa o termo, não quero ofender, já deveriam ter olhado. Que eu acho que eu já comentei. Pelo menos olhar. Quem tiver problema vai estar sendo gravado, a gente vai disponibilizar. Tá, precisa olhar todos os componentes. Vamos pegar o botão. Eu não sei, porque assim, tem muita coisa que já está pronto no meu código. Se você pega lá, copia e cola. Mas se você quiser, eu estou mostrando essa parte para você entender como é que funciona. Botão. Tá, o botão. Então vou pegar um botão normal. Ó, tem botão com link. Ó, os botões. O que é o botão? Botão com link. Já estou pensando naquele menu. Aí, ó. É o botão sem o link, sem o sublinhado embaixo. Ó, a solução. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o botão com link, ele até colocou bookmark, se eu pegar esse código aqui e botar lá no meu código, ele vai montar o botão. É lógico que sem posição de link coluna que a gente vai fazer com as divas. Né? É bastante coisa que eu estou passando hoje, hein? Vamos assistir várias vezes. Tá, o botão aqui. Vamos pegar um botão simples. Aquele, quando eu cliquei aqui, ele passou 4 botões diferentes. Você vê que, ó, toda tag começa com o nome da tag e encerra com o nome da tag. Esse carinha aqui, ó, que é quem encerra a tag. É o /P. P de Prime Faces. E quando eu digo /P, é uma tag Prime Face. 2 pontos, nome do componente, o componente que ele está encerrando. Então aqui encerrou o componente. Aqui ele abriu. Tá, aí existem algumas tags, outcome, product data, value, bookmark, icon, pstar, style mark. Vou explicar mais ou menos aqui, ó. O value bookmark é o que está lá no botão, o título do botão. Icon, pp star, ícone. Style margin right 20px. Provavelmente ele deu um espaçamento que talvez eu não sei ainda. Ou entre o botão, ou entre a estrela e o título, ou entre o título e a estrela. Tá? Tem 20 pixels aqui de margem direita. Talvez eu tô achando que seja até a distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Esses 20 pixels. Tá? E dentro dessa tag tem um F para o name. Product ID vale 10. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma tag JSF. Ou seja, quando eu clico no botão, eu vou ter como parâmetro um valor que eu passei e esse nome desse parâmetro se chamará Product ID. E o valor dele é 10.
Depois, vocês que passar aqui, o que é passar parâmetro? O que é um parâmetro? Quem não sabe, vai lá e pesquisa. Quem não conseguir, chama a gente no grupo. Quando eu digo vai lá e pesquisa, porque um pouco vocês têm que correr atrás. Só se não conseguir, me chama que eu explico. Joga lá no grupo. Tá? Esse aqui é um detalhe, ó. Isso aqui tudo do lado do Prime Face. Agora existem uns casos aqui também que vocês vão encontrar uma coisa chamada Java Beans. Java. O que é? Java Beans. Pesquisem sobre Java Beans. Mas eu vou ler rapidinho para vocês aqui, ó. Java Beans são componentes de softwares escritos na linguagem de programação Java. São componentes reutilizáveis de software que podem ser manipulados visualmente com a ajuda de uma ferramenta de desenvolvimento, no caso Eclipse. Um Bean também pode ser definido como uma classe Java que expõe propriedades segundo uma convenção de nomenclatura. Então, Java Beans. Por que eu digo Java Beans? Olha só que detalhe. Vamos tentar achar alguém que tem um Java Bean embutido aqui. Vamos pegar um input. Olha aqui. Simple, máximo 3. Não entendi isso aqui. Ah, tá, ele completou. Force session, drop down. Cache, será? Tá, não importa, vamos pegar um input no melhor aqui. Ah, aqui é um autocomplete. Não quero autocomplete. Quero um input normal. Input text eu quero. Olha o caso do input text. Basic. Vamos identificar esse cara aqui dentro. Input. Já tem um float. Ó, isso aqui é legal utilizar, hein? É novo isso aqui, não tinha visto não. Tá vendo aqui o Walter Maker? Quando eu clico aqui, ele vai lá para assim, pô, muito massa, gostei. Eu não conhecia esse componente, ó. Por isso que é bom sempre estar dando uma olhada. Olha o componente desse input text, que é aqueles campinhos de usuário. Nós usamos input text? Eu não lembro mais, deixa eu ver aqui. Se foi usado input text. Então, index. Foi usado input text, ó. Eu não sei se foi até a Thaís perguntou, não entendi aquele vale. Alguém falou um negócio assim, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Foi a Thaís, aí, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O cara usou um HForm. Ó, começou. Quando você começar a desenvolver, eu faço assim, ó. Eu começo abrindo e fechando o que eu falo. Ó, HForm. Vou ter que colocar o nome desse formulário. É um formulário, tá? Quando você tem entradas de... Eu sempre começo Caramba, fugiu o nome. A parte de web, a codificação, eu sempre já boto dentro do HForm, porque vai ter que ter um HForm. HForm é de formulário, tá? Aí eu colocar assim, ó. Form 1, por exemplo. Fechei aqui, eu já fecho aqui. Para não acontecer de você abrir um componente e fechar. Se eu vou começar um botão, dependendo do botão, você pode fazer assim, ó. Sei lá. Command, um exemplo. Tá? Isso aqui é um exemplo, não quer dizer que seja assim. Botão. Eu já fecho ele aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer é pegue o costume de abrir e fechar e sempre encadeando, tá? Indentando, tá? Ou seja, quando eu faço isso aqui, eu digo que os botões estão dentro de HForm. Se eu quiser alguma coisa dentro do botão, eu dou um tabzinho e vou fechando. Dentro dessa tag, outra coisinha, eu vou abrindo e vou fechando, tá? Acho que isso aí ficou claro, né? Só um deixa eu responder aqui.
Só um pouquinho, tô respondendo aqui meu pastor aqui. Tá, vamos continuar aqui. Aqui no... Tá, eu tô explicando muita coisa e de repente... Depois a gente... Então não precisaria tanto. Bem, Hform. Ele já estou dizendo que isso aqui é um formulário. Aí eu coloquei aqui, ó. H3 Basic, que é esse carinha aqui, ó. É um título. E você pode fazer através daquelas H que é do HTML ou através do label que é do próprio JSF. E esse carinha aqui praticamente eu não utilizo, tá? Eu não utilizo essa tag aqui, base aqui, eu não utilizo não. Eu uso tudo. Às vezes código com muitas coisas misturadas eu acho ruim depois de dar manutenção. Tá, então ele colocou aqui, ó. Input. Que é esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, só a tagzinho input criou esse cara aqui. Mas ele também não está fazendo nada, tá? Você somente escreve algo aqui, não tem efeito nenhum, não tem nada. Não acontece nada. Isso aqui tá aqui estático. Como eu sei? Porque só tem input, não tem nada. Agora vamos pegar esse float label aqui, ó. O cara usou essa tag spam aqui e utilizou o ifloat label, que é o que vai fazer esse cara rodar legalzinho, tá? Abriu a tag, fechou a tag. Dentro do spam, ele colocou aqui, ó, input text id float input, ou seja, todo componente vocês precisam, eu vou falar que vocês precisam, não é obrigatório, mas no nosso caso será. Todo componente será obrigatório utilizar o ID. E vocês precisam colocar nomes fáceis de identificar. Olha o meu caso aqui, se você lá todos têm ID. Ó, ID. Para identificar o componente. Aí foi colocar o nome de float input, não pode ter espaço, tá? Eu não aconselho utilizar o que eles já utilizaram aqui, que são caracteres especiais. Eu colocaria assim, ó, como ID o nome, né? Eu colocaria assim, ó, float. Sempre começa com minúsculo. E quando separa a palavra, um maiúsculo. Eu utilizaria esse nome. Tá? Eu não acho uma boa prática, mas é uma opinião minha. Tá, float input, value, sustenido. Não, isso aqui eu acho que é sustenido, tá? Não fala jogo da velha, não, que vai queimar a cara. Ou sharp, sei lá. Cada um fala o nome. Tem um chat que chama de sharp, ou sustenido. Value sustenido. É isso que eu estou explicando, tá? Sharp. No vale é o seguinte, você bota vale, sharp, ele abriu aqui, fechou aqui. Então, na verdade, foi igual contra ele falou, o que é esse cara aqui? Aí que agora a coisa vai, o caldo vai começar a engrossar. Quando você vê isso daqui, deixa eu pegar o page. Eu sou músico. Eu toco diversos instrumentos, tá? Diversos. E vou ser bem humilde, tá? Quando eu falo toco, é tocar. Não é eu chamo aqui de chá com pão. Chá com pão, o cara que pega o violão fica assim, chá com pão. Eu já toquei em grandes bandas, já toquei até com artista aí no Brasil aí. Eu vou mandar. Agora eu tô estudando piano. Eu estudo 4, 5 horas de piano. Só que eu já começo tocando tipo assim, Pink Floyd, Dire Straits. Eu pego domingo, tirei Queen, eu já gosto das coisas já mais top. Mas eu sou evangélico, tá? Toco muito louvor. Então é o seguinte. O que é esse cara aqui? Agora eu vou começar a acelerar. Isso aqui quer dizer que é o seguinte, que quando eu digitar algo
Nesse campo de float, olha, eu achei muito massa esse float label. Eu acho que a gente pode começar a utilizar a partir de agora, hein? Não, vamos estar com. Ali no layout não fala se é para fazer isso, mas eu acho que a gente pode utilizar. Não vamos utilizar, não, desculpa. Vamos conseguir que tá lá no layout, mas é muito massa. Eu gostei demais desse cara aqui. Quando eu digito algo aqui, por exemplo, Márcio, e quando eu dou um botão submit, clico no botão OK, salvar, nós chamamos de submit. Quando eu digito, por exemplo, lá no login, nós não tínhamos o usuário e senha e o botão logar, login, aquele login é o submit. Quer dizer, envie isso para quem? Quando você encontra um formulário, um campo de texto, primeiro você precisa mandar para um Java Bean e o Bean manda para o servidor. Lembra que não sei quem perguntou? Nós vamos aprender front, back ou só front? O que é o front? É a parte que você vê. É o que está no browser, é o front. O que acontece depois do front, que é o submit, acontece o back-end, por trás. Então, é o que está na frente, o que está por trás. Então, nesse caso aqui, aquele cara já indica que você tem um back-end. Tá isso, já indica que tem um back-end. Isso aqui é um back-end. E por nós estarmos utilizando Java e no padrão JSF, que no Java Enterprise Edition, nós utilizamos beans. Olha o que os beans fazem. Um bean também pode ser definido como uma classe Java. Pode ser definido, porque não é, tá? Que expõe propriedades, seguindo uma convenção de nomenclatura simples para métodos getter, setter. Então é o seguinte, quando você encontra esse carinha aqui, você consegue passar valor para um bean. Ou seja, você passa um valor para o bean e diz o seguinte, é um getter e é um setter. Basic View Test. Tá? Então, o que ele fez aqui? Aqui, o Basic View, eu não vi ainda o código. Essa parte eu não entendi, a relação do bin com o código. Exatamente. O que acontece é o seguinte, o que está no HTML é o front, é o back-end, desculpa, é o front-end, é o que está na tela, mas aqui só está na tela, gente. Quando a coisa é executada no navegador de vocês, ele executa no seu computador, mas às vezes o banco de dados do servidor está lá na China. Essa informação precisa ir lá para a China. E como é que ela vai? Quem faz isso são os bins. Pensa o seguinte, aqui são os carinhas que estão trabalhando na tela. Depois que a informação ela precisa para algum lugar. Ela está na sua tela. Quando eu digitei Márcio, ela está na minha tela, ela está no Márcio. Eu preciso verificar se o usuário Márcio, por exemplo, existe no meu sistema. Aonde está o servidor? Ah, está lá na Patagônia. Então eu preciso pegar essa palavra Márcio e mandar lá para a Patagônia. Porque o que está na tela está sendo executado no meu computador. No meu caso, aqui no meu Mac. Quando eu dou o botão submit, que é gravar, login, salvar, processar, eu pego essa informação aqui e mando para o servidor. E o servidor está onde? Está lá na Etiópia. Quem faz isso são os bins. Então eu subentendo que quando eu encontro esse cara, existe uma classe chamada Basic View. Esse é o nome da classe. Então é o seguinte, nome da classe, ponto, propriedade. O que é propriedade? É quem está lá dentro. Pense em pessoas. Pense que quando eu digitar Márcio aqui, pense que ele vai para a cidade, é como se fosse uma carta. Vai para o estado do Paraná e entregue para o Márcio. Então, eu digo que eu subentendo. Quando eu encontrei o vale, se tem esse cara aqui, não é nem subentendo, desculpa, é obrigatório. E aqui dentro existe isso aqui, então vai existir uma classe e vai existir uma propriedade. Vamos identificar aqui no código. Por isso que eu estou explicando toda essa parte antes de codificar, porque tudo aqui, praticamente, ou quase tudo, utiliza front-end e back-end. Front é o que está na tela. Front-end. Back-end, Java. Então, aqui ele falou que existe uma classe chamada Basic View. A classe do lado aqui, o cara já botou como exemplo. Basic View. Por que eu estou explicando? Porque se você pegar isso aqui e colar no teu código, vai funcionar hoje? Não. A não ser que você cria já a classe também, porque é obrigatório. Todo componente precisa ter uma classe Java? Não.
Quando é que eu preciso ter essa classe? Quando você precisa processar a informação. Quando eu digo processar, é manipular. Gravar, sei lá. Se você precisar, se é obrigatório ter o valor, manipular aquele valor futuramente, o futuro pode ser daqui 1 milésimo de segundo, tá? Se eu precisar processar isso, eu preciso ter uma classe Java Bean. Se eu não precisar processar, eu não preciso ter. Tá. Vamos agora já mostrar o Java Bean para tirar a curiosidade. Basic View.test. Basic View. Essa é a classe. Ó, a classe Java como já começou com o Manage Bean, que já eu explico o que é isso. Aí eu digo Public Class Basic View. Quem tiver dificuldade com Java, porque Java é uma coisa complexa, não é fácil, pega lá no YouTube, curso básico de Java iniciante. É lógico que nós vamos aprender, mas tudo que vocês puderem adiantar é bom. Vou dar um exemplo, é bom, eu já que descobri, eu vou contar um caso que tem nada a ver, mas tem. Eu toco diversos instrumentos, faço solos, eu faço arranjo, eu tenho estúdio de gravação, eu faço coisas trabalhadas. Eu pego uma coisa simples e faço como se tivesse o Beethoven tocando. Então hoje, só que nada você aprende sozinho. Então hoje eu faço um curso de piano, eu estudo 4, 5 horas por dia. Só que enquanto eu estou estudando meu piano, eu estou estudando outras coisas. Por exemplo, agora estou estudando... Fugiu o nome aqui, caramba. Escala de blues. Isso não está no curso. Escala de blues vai deixar eu melhor no assunto, na questão de solos e escalas. Então, quando eu estudo uma coisa, eu também começo na coisas em paralelo, mas que estão ligados. É isso que eu estou tentando explicar. Vocês vão aprender tudo sobre Java. Mas quem puder, quem tiver dificuldade, já começa a estudar um pouquinho de Java por fora. Então, vamos lá. Manage Bean. Isso aqui é a visibilidade do Bean, que eu já vou explicar o que é. E tem coisas que eu não explico agora, eu vou explicar depois. Quando chegar a hora, eu vou explicar. Então, eu comecei minha classe aqui, ó. Public Class Basic View. Lembra que eu disse que era nome da classe? Então, esse Basic View, o nome da classe, foi definido aqui, ó. Aqui, ó. Nome da classe. Basic View. Ponto propriedade. Ponto propriedade. Cadê? Ué. Tô doido. Aqui, ó. Ponto. É que eu não gosto de trabalhar ampliar, assim, eu amplio para vocês enxergarem melhor. Ponto propriedade. Ponto propriedade. Ele colocou o nome de texto. Propriedade, ó. Assim que você define a propriedade. Toda propriedade vai ter um método get, vai ter um método set. Ou seja, então na classe Bean eu posso tanto passar o valor usando o método set, então eu posso pegar um valor ou retornar um valor com o método get. Então quando eu coloquei março nesse campo aqui e eu identifiquei a classe e a propriedade, aquele março, onde que ele veio? Ele veio aqui, ó. Porque o set eu seto, eu coloco, eu passo o valor. E o get eu retorno. Então ele veio para cá. Aí lá no banco de dados, se eu precisar pegar esse março e gravar, eu vou utilizar esse método. Tá, então agora veja bem. Todo componente do JSF em que eu precisar manipular valores futuramente, fique bem claro, todo componente que eu precisar manipular valores futuramente, eu preciso ter métodos getters e setters em um Java Bean. Beleza? Agora vamos ver isso aqui na prática. E aí, acharam confuso, complexo ou tá fácil? Pode dizer aí. Então, beleza.
Não precisa ter vergonha, não. Quem não estiver entendendo vai ter que estudar, vai estudar um pouco mais. Mas vai todo mundo caminhar junto, beleza. Porque daqui a pouco eu vou acelerar mais a explicação, tá? Para não ficar muito demorado. Olha aqui no meu caso aqui, ó. Depois, Eduardo. Isso, é isso aí. Um tem que ajudar o outro. Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. No meu index, eu disse o seguinte, ó. Cadê o input? Aqui eu tô no menu. Caramba. Aqui, ó. No input usuário, que é aquele exemplo de vocês, que tem o usuário e senha. Eu disse que eu tenho um componente input, que o ID dele é o usuário, é o nome. Os IDs, cada um tem que ser um nome diferente, não pode ser nome iguais. E o vale é o usuário bin. Eu sempre boto o nome da classe, bin. Eu não gosto desse tipo de convenção que o cara usou aqui, ó. Basic view, eu colocaria aqui, assim, ó. Que aqui ele não fala quem que é esse cara aqui, né? Ele não fala que é um usuário, ele diz que é um float. Mas eu colocaria assim, por exemplo, então, eu sempre coloco o nome do contexto geral. Se fosse um campo de, sei lá, um cadastro de clientes, eu colocaria clientes bin ponto nome, ponto endereço, ponto telefone, ponto cidade. E aqui eu colocaria public class cliente bin private string, nome, private string, endereço. Vou mostrar o meu usuário aqui para vocês entenderem. Agora vai fechar a ideia. É uma coisa real. Ó, então eu digo o seguinte, que existe uma classe chamada usuário bin e lá dentro existe uma operador senha. Vou mostrar onde fica essa classe. Até agora vocês trabalharam dentro dessa pasta web content, né? E quando vocês criaram os arquivos, para você criar um novo XML, você pode clicar com o botão direito aqui na pasta web content, new, order, eu faço assim, ó. E coloco lá, nome, teste, ponto, xhtml. Não, não é isso não, pera aí. É que eu faço diferente. Deixa eu fazer do jeito mais fácil pra vocês. Web content, tá, nome. Guardei. De novo aqui. Botão direito, new file. Né? Tá dentro de web content, sei lá, teste.xhtml. Olha lá, criou. Só que tá em branco, né? Vou apagar esse cara aqui. Cuidado na hora de apagar, hein, coisa no projeto. Botão direito, delete. Vou apagar. Então, vamos retornar à explicação. Vamos achar esse usuário BIM. Então, dentro do Web Content fica o front-end, a parte HTML. E o que vai ser processado atrás fica no back-end. Lembre-se que todo projeto fica no servidor. Quando você bota lá www.uol.com.br, ele pega tudo que precisa ser de tela e traz para sua tela. Ou seja, tudo que está dentro de Web Content traz para a tela do cliente. No caso, quem está acessando o UOL. E quando você clica em alguma coisa que precisa processar, tipo assim, digita aqui seu nome e endereço para você é membro do UOL, entra aqui. Quando você clica no botão, aquele é um form. E aquele form vai para onde? Vai para o back-end, vai para o servidor. E onde está o back-end? Front-end, back-end. Olha aqui. Source. Front-end, back-end. Front-end, back-end. Que fique muito claro, tem que precisar gravar isso. Front-end, back-end, front-end. Java é back, HTML é front. E aqui eu separo por pastas, né? Então eu crio um pacote. Se você precisar criar um pacote hoje, isso aqui são pacotes, tá? Você vê que até um símbolo é uma caixinha, é um pacote. Você clica com o botão direito aqui no Eclipse, botão direito, New Package. Teste. Ele cria. Só que ele criou aqui embaixo. Pô, teve uma época, quando eu comecei, eu fiquei acho que uma semana para descobrir por que se eu criei dentro de Source, não fica dentro do Source. Então, eu acho que é um bug do Eclipse. Você clica o botão direito aqui, ó, e dá um refresh. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aí ele foi lá para dentro.
Pode ver que aqui a caixinha está amarela e aqui a caixinha está branca. Por que está branca? Porque não tem nada dentro, só tem a caixa. Toda a caixa precisa ter um conteúdo. Tá? Depois nós vamos criar uma classe aqui. Tá, então o usuário BIM, onde ele está? Se é BIM, vamos voltar aqui para você agora fechar uma explicação só. Usuário.bin. Então isso aqui existe alguma coisa no back-end. O back-end está dentro de onde? Do Java Resource. Abro o Java Resource aqui, vem no Source. O usuário, que eu sempre coloco em pacotes. E eu disse no usuário, o que tem dentro? O usuário BIM. O usuário BIM. Só que detalhe, aqui está usuário com um minúsculo e aqui está com usuário maiúsculo. Dentro do front-end, para você se relacionar ao back-end, você utiliza aqui uma letra minúscula, mas a classe precisa começar com letra maiúscula. Isso é uma convenção, não precisa ser obrigatório. São normas, tá? Mas não é obrigatório. Tá, agora eu vou abrir o usuário, e eu disse que dentro do usuário BIM existe uma propriedade chamada usuário. Vou abrir aqui para vocês entenderem. Abrir o usuário BIM. Dentro do usuário BIM eu tenho uma propriedade chamada usuário. Ó. E dentro de usuário eu tenho sempre um método getter e setter. Vamos achar o usuário getter. Aqui, ó. Usuário getter. Usuário setter. Lembra que eu falei que aqui começou com o nome minúsculo? E aqui é maiúsculo. Quando eu vou para a classe usuário BIM, caramba. Aqui, ó. Manage BIM. Lembra que eu falei que é o Manage BIM? Aqui é como o BIM é tratado. Porque uma coisa é o nome da classe e o BIM é o apelido. Pensa em BIM. Pensa em. Se eu botar aqui, ó, XX usuário BIM no Manage BIM, nessa tagzinha aqui, então aqui ficaria assim, ó. Tá? Então, o apelido foi feito aqui, ó. Tá, então aqui eu estou começando a minha classe Java. Apelido. Aí eu botei @session scope. O que significa esse session scope? Por enquanto nós vamos usar, no caso aqui vocês vão utilizar session scope. Tem session scope, tem view scope, tem vários tipos de scope. Qual que é o escopo dessa sessão? A sessão é o seguinte, quando você abre o navegador, você está abrindo uma sessão. Então é o seguinte, que o usuário está visível no session scope, ou seja, enquanto a pessoa estiver utilizando o meu sistema, quando eu digitar alguma coisa no campo usuário que veio para o BIM, para a propriedade nome, esse nome vai ficar disponível para o meu sistema, o processador, memória, em toda a sua extensão. Quer dizer, enquanto eu estiver usando o sistema, eu posso acessar essa propriedade de qualquer lugar. Isso por enquanto é confuso. Só preste atenção no que eu digo. Só preste atenção nisso. Com o campo nome, ele está visível durante o uso do meu sistema. Então aqui eu comecei com o Manage BIM, botei Session Scope e defini a minha classe. Public Class usuário BIM Implement Serializable. Entenda-se o seguinte, pensa no Bradesco, que existem milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo a aplicação. Então, esse serializable é como se criasse um número serial. Pense que é isso. Não é bem isso, mas é, tá? Quando eu digo implemente serializable, cada pessoa que acessar vai receber um código que fica na memória, que não vai mostrar para vocês, um código no número de sessão. Então é o seguinte, o que isso significa? Evite que duas pessoas acessem ao mesmo tempo e que tivessem acesso às mesmas informações. Porque eu disse o seguinte, ó, quando eu coloquei aqui, por exemplo, Session Scope e o usuário, né, o nome do usuário, se eu acessar aqui aquele campo do usuário, colocar Márcio,
usando, né? Digitei mais. Quando digitei mais, deu enter, foi pro back-end. Se o João lá na ponte que ele partiu acessar também e estiver utilizando um método get, por algum motivo ele quer pegar o nome do usuário, ele poderia pegar o meu nome. Porque eu disse para vocês que tudo que está na tela é o front-end. E o front-end, para mim, é o mesmo do João. Por isso que eu boto implemento serializable. Quer dizer, cada vez que chegar aqui ou vier para a tela, internamente ele cria um nome inicial. Isso aqui vai nos permitir que dois usuários acessem, vai permitir que dois usuários acessem o sistema ao mesmo tempo, mas que tenham conteúdos diferentes no back-end. No front-end tem que ser igual. No back não. Quando eu digo igual, depende do contexto. Mas sempre começa assim. Public class, usuário não do BIM, implemento serializable. Até aqui tá fácil, é complexo, né? Vamos falar a verdade. Porque tem muito conceito. Você tem que aprender aos poucos. Tá, então agora, tudo isso eu expliquei para vocês entenderem como é que funciona o JSF e por que entender dos BIM. Porque em muitos casos aqui, ele tem BIMs, ó. Então se eu precisasse, por algum motivo, criar alguma coisa para testar, então eu teria que ter tanto o inputs HTML, para então processar. Por isso que vocês vão ter uma semana. Se eu precisasse testar, aqui ele já está testando testar, né? Ele já mostra como é que é feito. Se eu precisar testar na real, mas dentro do meu projeto, então esse input XHTML teria que estar aqui dentro de Web Content, né? Input XHTML, e teria que ter um pacote dentro do source. Não. O código exemplo é o que nós vamos fazer um código daqui a pouco. Mas só que eu vou fazer numa pancada só. Não vou explicar muito, porque a explicação já foi dada. E então aqui é o front-end e aqui é o back. Então dentro do source eu teria esse cara aqui, ó, o basic view. Tá. Então para todos os componentes, quase todos existe um exemplo, existe um BIM. Quando ele não mostra BIM é porque não precisa. Vamos pegar um outro aqui só para vocês verem mais um. Vamos pegar aqui um menu aqui, ó, onde faz menu. Ó, é um exemplo de menu. Painel menu, outro menu. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Ó, nesses casos aqui. Existe, ó. Aqui começou o nome do menu. P menu, submenu. Esse aqui provavelmente é um item lá. Salvar e atualizar. Deixa eu ampliar aqui, ó. Salvar e atualizar. Ó. O P Ajax menu itens é esse cara aqui, ó. P menu. Para criar um menu. Menuzinho. Isso aqui é um menu, tá? E dentro do menu tem duas opções. Save e Update. Ó, Save e Update. Quando eu clico em salvar, tem que acontecer alguma coisa lá no back-end. Se tem um back-end, tem um BIM. Olha aqui, olha aqui. Fala Save Action. Qual que é a ação? Está dentro da classe chamada Menu View, propriedade Save. Ó. Menu View. Propriedade save. Deve ter um save em algum lugar aqui, ou um método, alguma coisa. Ah, tem. Aí, ó. Depois vocês vão aprender tudo o que é isso. E add message. Ou seja, mas nós sabemos onde estão as informações. Eu vou parar esse vídeo aqui, que é a parte introdutória. E agora nós vamos fazer o exemplo. Exemplo não. Nós vamos pegar essa tela aqui e vamos desenvolver. Tá? Deixa eu gravar. Outro detalhe, eu vou gravar já e explico para vocês.